Fala, minha gente, a paz do Senhor Jesus. Bom, na lição de número 10 da nossa revista Crescendo na Palavra, vamos falar sobre um tema muito importante. E é, de fato, relevante para nós cristãos discutirmos o tema do Evangelho em uma cultura pluralista. Você sabia que o termo pluralismo surgiu no início do século XX, criado pelo filósofo judeu Horace Kallen? Ele se preocupava com a preservação das convicções de minorias culturais no meio de tantas outras, vendo isso como um fator positivo para o progresso do mundo. A preocupação dele era que as minorias não perdessem seus aspectos culturais. E nós vamos explorar isso um pouco mais a fundo. Bom, no pós-modernismo, o pluralismo começa a crescer. Muitos dizem que a filosofia da nossa era, pós-modernismo, mas na verdade não é bem assim. O pós-modernismo não é uma filosofia nem uma teologia. Ele, na verdade, é uma atitude que questiona definições e limites, que a princípio considera simplistas. Por exemplo, uma mente pós-moderna é como o rei Agripa, em Atos 26, 28, que disse a Paulo: por pouco me persuades. Eles acreditam que verdades conflitantes podem coexistir pacificamente. Mas, como cristãos, eu e você sabemos que essa rejeição à persuasão vai contra a obrigação da conversão e da mudança de vida. Por isso, rejeitar o argumento racional. Precisamos entender o pluralismo nesse contexto e sermos persistentes, continuando sempre proclamando as verdades de Deus. Pluralismo religioso é outra coisa que marca nossos dias. Essa posição afirma que todas as religiões são igualmente válidas. Mas nosso Senhor Jesus declarou em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. Isso torna o cristianismo exclusivista por natureza. Infelizmente, muitos cristãos têm sido persuadidos pela visão pós-moderna e não pela palavra de Deus. Então nós precisamos tomar uma posição firme, como nos ensina a Escritura. A pregação do Evangelho, a persuasão e a conclamação ao arrependimento são tarefas de todo crente. Não estamos sendo intolerantes, mas fiéis à verdade, e devemos fazer isso com amor e clareza. Porém, o pluralismo também se instala na cultura. O pluralismo cultural é a coexistência de diferentes variações culturais em uma única sociedade. Horace Kallen cunhou o termo nesse sentido. O pluralismo cultural, de certa forma, não é antagônico ao ensino cristão. A Bíblia ensina a verdade absoluta e a exclusividade da adoração a Deus, mas isso não significa que não existe algo a ser apreciado fora da Bíblia. É óbvio que as culturas têm muitas coisas a serem apreciadas e que a nossa forma de culto pode ser praticada dentro da via cultural, porém a apreciação deve ser crítica. Paulo, escrevendo a Tito, em Tito 1, 10 a 16, diz que a igreja deveria se opor à cultura de Creta porque essa contradizia os princípios das Escrituras. O cristianismo pode coexistir com outras culturas, sim, mas sempre identificará e corrigirá os aspectos que dentro da cultura se opõem aos valores absolutos de Deus. Então, sim, nós podemos valorizar a nossa cultura naquilo que ela pertine aos valores bíblicos. Também o pluralismo filosófico de Rudolf Carnap, um filósofo alemão que escreveu sobre a ausência de absolutos na lógica. Ele afirmava que cada um pode construir sua própria lógica. Isso significa que para ele não existem verdades universais. Grande parte de nossa sociedade é filosoficamente pluralista. Cada um tem a sua verdade, que não há verdades universais. Porém, devemos pedir a Deus sabedoria para combater esses ensinamentos. Muitas vezes, aqueles que anunciam tolerância são intolerantes à proclamação da fé cristã. Paulo nos alertava sobre isso. Em 1 Coríntios 2, 14 a 16, dizendo que as coisas do Espírito de Deus são consideradas loucura por eles. Concluindo então, o pluralismo traz inúmeras ameaças à fé cristã e é um risco para a nossa identidade. Precisamos estar alertas e firmes na inerrante palavra de Deus. Não caia nos falsos ensinamentos do pluralismo. Permaneça conectado a quem nos dá orientações necessárias, a palavra de Deus. Fiquem firmes na fé, na constância do Evangelho e até a próxima lição, em nome de Jesus. Deus te abençoe.